Olá pessoal, eu sou o professor Robson Tuller, professor de entomologia aqui do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre a aplicação do método de controle comportamental. Para conseguirmos entender um pouco melhor esse método e sua aplicação, nós temos que conhecer no campo como isso é feito. Hoje nós vamos mostrar para vocês as armadilhas que podem ser utilizadas, algumas delas utilizando feromônios, outras delas utilizando atrativo alimentar e algumas até utilizando o atrativo por cor. Então as principais armadilhas conhecidas no mercado são essas que eu coloquei aqui no quadro. Então nós temos a Jackson, a Delta, McPhail, Pitfall, Bunnell, Acontrap, Gashon e outras armadilhas adesivas, além de algumas outras que nós vamos comentar aqui. Para iniciar então, Jackson e Delta. São duas armadilhas muito parecidas, porém voltadas para insetos diferentes. Então aqui o que nós vemos é a armadilha do tipo Delta. A armadilha tipo Delta, ela pode ser pendurada, então, em algum espaço. Por exemplo, nós estamos aqui numa árvore e eu vou fazer uma coleta massal, ou que nós já vimos em aula teórica, ou então nós vamos fazer uma amostragem para saber a quantidade de inseto. Então eu posso colocar na planta que eu vou utilizar. Normalmente a gente utiliza a armadilha Delta para insetos maiores, uma vez que o piso, o assoalho adesivo, ó, nós estamos vendo aqui, ele é quadriculado e ele é capaz então de nos ajudar nessa amostragem. Esse piso é colocado aqui dentro e aqui por baixo, agarrado ao arame, a gente coloca o feromônio específico do inseto que nós queremos coletar. No caso da armadilha do tipo Jackson, então a Jackson ela já é pronta aqui de uma maneira, então foi um pesquisador que criou, né? E de maneira geral nós utilizamos a Jackson, que é uma Delta de menor tamanho, né? Com o piso adesivo próprio para ela. E fazemos também a amostragem e quantificação de insetos, de maneira geral insetos menores, porque vocês estão vendo que a Delta e a Jackson são diferentes em termos de tamanho. Ela pode ser pendurada então também em plantas menores. A armadilha que eu apresento para vocês agora é a armadilha mais conhecida talvez pelos produtores, porém menos utilizada, mas ela tem uma grande vantagem em relação a diversas outras armadilhas, que é a armadilha luminosa. A armadilha luminosa, ela nos auxilia muito para saber, por exemplo, quais insetos estão aparecendo em determinadas lavouras. E essa armadilha também nos permite fazer uma flutuação populacional do inseto. E aí muitos perguntam, mas eu tenho uma armadilha luminosa dessa, como que eu vou utilizá-la? Então observem aqui. Essa armadilha ela tem uma luz, que é uma luz própria, né? Essa luz a gente compra em casas especializadas, mas é fácil, é só olhar a recomendação dela, está anotado ali. A empresa que vende também já fornece essa lâmpada. E no caso, essas armadilhas vêm com esse tipo de conectores, ó. Esses conectores são conectores para bateria. Então nós podemos ter baterias. Aqui no laboratório, por exemplo, nós temos um recarregador de baterias, temos 2 ou 3 baterias e utilizamos essas armadilhas ligadas então a essas baterias. Nós deixamos a bateria sendo carregada e depois levamos para campo. Penduramos, como está aqui, se tem uma árvore por perto, ok. Se não, nós colocamos uma trave, uma haste, né, para ela ser pendurada. Ligamos então essa armadilha, é claro que ela não pode ficar passando aqui pelo meio, né? Essa ligação vai ser feita levando para outro lugar, né, no caso. E aí nós vamos posicionar aqui embaixo algum suporte para coleta dos insetos. De maneira geral nós podemos utilizar 2 tipos específicos. Quando a gente quer fazer coleta para montagem depois do inseto, nós coletamos o inseto com sacos de lixo como esse, cheios de fitas de papel, porque aí nós preservamos a qualidade das mariposas, por exemplo, e de outros insetos que são coletados, aumentando a área ali. Se essa não é a intenção, nós podemos utilizar sacos plásticos como esse, ligados
a recipientes de coleta, como com álcool, certo? Com álcool 70. Então a gente posiciona aqui o recipiente de coleta, o inseto que é atraído cai dentro desse recipiente de coleta, e aí nós podemos depois fazer a identificação dos insetos que estão na flutuação populacional. Ok? Essa armadilha é a armadilha chamada pela empresa que a vende de Bionel. A Bionel nada mais é do que uma armadilha de solo utilizada então para coleta de insetos que têm comportamento terrestre, insetos que ficam no solo. Como é que ela vem? Ela vem com essa base aqui fechada e nós podemos montar porque ela tem um encaixe, vocês podem perceber por esse encaixe aqui, ó, que roda. Eu vou rodar toda a base dela e vou encaixar aqui de uma maneira que ela se fixe. Ali dentro vocês estão vendo um cestinho. Esse cestinho é exatamente esse que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o local onde a gente coloca o blister ou a pastilha de feromônio. Então nós vamos atrair alguns tipos de insetos. Insetos na cana, por exemplo, podem ser coletados aqui. Insetos da banana, da bananeira, né, no caso, que é muito utilizado. E aí o que a gente faz? O que nós fazemos nós temos que colocar toda essa parte aqui debaixo da armadilha dentro do solo e deixar essa base próxima ao solo, porque o inseto que vem caminhando vai cair aqui dentro. Ele vem atraído pelo feromônio e quando ele se aproxima, aqui dentro nós colocamos água com um pouco de sabão para quebrar a tensão superficial, e aí esse inseto vai cair dentro então da água, né, aqui, e vai ficar preso. Depois nós podemos coletar e ver. Então é assim no solo que a gente vai localizar, porém colocando aqui perto. Ó. Vamos ver aqui um pouquinho, eu vou tentar fazer um esqueminha desenhado aqui para vocês entenderem. Então olha só, como é que a gente monta essa armadilha no solo? Então vamos imaginar que aqui nós temos a superfície, certo? Esse é o solo, é o meu solo. E eu vou posicionar essa armadilha. Então a gente viu ali a armadilha, eu vou colocá-la aqui dessa maneira, ó. De maneira que a base fique acima do solo e aquela parte funda fique aqui por baixo, certo? Coloquei ela aqui, vou colocar a terra aqui do lado e ela vai ficar então presa no solo, com aquela parte de cima colocada aqui e ali por dentro então o blister com o feromônio. O inseto que se aproxima vai ser atraído pelo feromônio e vai cair então aqui naquela parte onde a gente colocou a água com sabão para quebrar a tensão superficial. Esse é o funcionamento da Bionel, mas nós podemos adaptá-lo também utilizando dessa maneira. Essa é uma armadilha que nós podemos fazer em casa, como por exemplo um recipiente antigo de defensivo, de agrotóxico, que nós lavamos, fizemos a tríplice lavagem, e aí nós fazemos 2 cortes dessa maneira e posicionamos ela no solo igual aquela outra que a gente comentou ali, mantendo essas abas próximas do solo. Aí nós podemos colocar ou um atrativo alimentar aqui, ou pendurado nessa parte, né, nós podemos colocar o feromônio, igual nós fizemos com essa outra armadilha aqui chamada de Bionel. Então esses 2 casos servem para insetos que são insetos de solo. Nós podemos utilizar também apenas essa bacia quando nós queremos fazer coleta esporádica. Como assim? Quando eu não quero uma espécie, uma espécie só. De repente eu quero ver que inseto passa por ali. Então eu posso colocar essa armadilha no solo da mesma forma que eu falei, colocar água com sabão, tá? E esperar que os insetos caiam. Claro, eu vou coletar bastante formiga, vou coletar bastante
coleópteros que andam por ali, outras lagartas, por exemplo, que podem aparecer, e eu também vou conseguir fazer um levantamento populacional de insetos utilizando. E a gente pode utilizar tanto bacias como essa, como bacias de recipientes plásticos pintados de azul ou de amarelo. Normalmente o amarelo é o que nós mais utilizamos porque ele é a cor mais atrativa para a maioria dos insetos. Lá da armadilha, que é aquela que nós citamos aqui, ó, a Pitfall. A armadilha Pitfall, ela é uma armadilha que funciona como barreira para determinados insetos que vêm voando e podem cair nesse funil, mas ela também é uma armadilha que nós podemos utilizar com feromônio. Então nós colocamos o feromônio, um blister de feromônio pendurado aqui no meio, e ela vai atrair os insetos. Serve para diversas espécies. E o que nós colocamos aqui embaixo dela então? Essa armadilha foi muito utilizada e ainda é utilizada no Brasil para bicudo em palmáceas, por exemplo. Então eu coloco um recipiente que vai ficar encaixado aqui. Normalmente a gente utiliza PET, né? PET de refrigerante, que já foi utilizado, lavado. E nós podemos utilizar tanto o atrativo alimentar, por exemplo, na cana. Eu posso utilizar o melaço da cana aqui dentro, e ele vai liberar o odor por aqui, vai atrair o inseto. E eu posso colocar aqui no meio desse melaço algum tipo de inseticida específico, mas eu também posso utilizar, como eu disse, o feromônio pendurado aqui. É uma pastilha de feromônio, o inseto vai vir voando, esse anteparo vai fazer com que ele bata, caia aqui dentro e venha para o nosso líquido de montagem, por exemplo, que pode ser a álcool 70 ou qualquer outro tipo de líquido de montagem entomológico, dependendo do seu interesse. Mas se for apenas para nós, como engenheiros agrônomos, para fazer uma coleta massal ou uma amostragem de campo, nós podemos simplesmente utilizar esse frasco e deixar cair aqui dentro e depois coletar. Posso colocar um inseticida junto com o melaço, por exemplo, e assim eu coleto e já faço a matança do inseto, ou seja, eu elimino esse inseto do local. Todo inseto que eu coletar aqui depois, o ideal é que nós consigamos retirá-lo, enterrá-lo ou queimá-lo. Então nós podemos fazer uma cavidade no chão, o inseto está morto, eu enterro ele ali. Vai virar depois matéria orgânica ali no solo. Ou então eu posso queimar, dependendo do tipo de inseto que eu estou utilizando. Uma das armadilhas mais conhecidas e mais utilizadas pelos engenheiros agrônomos é a armadilha para mosca das frutas. Vocês vão encontrar no YouTube, eu também posso postar para vocês, se vocês se interessarem, vídeo de várias pessoas fazendo essas armadilhas de maneira não comercial, né? Fazendo essas armadilhas de maneira bem simples em casa, utilizando garrafas PET. Até pesquisadores vocês vão encontrar porque é bastante simples e antes era um pouco mais difícil de encontrá-las para compra. Atualmente é fácil encontrar modelos dessas armadilhas no mercado e aqui eu vou apresentar uma para vocês e o funcionamento dela. Então, essa armadilha é uma das mais comuns, mais fáceis, como eu falei, e é simples de montar também no campo. Vocês vão pegar essas duas partes da armadilha e vão montar da seguinte maneira. Aqui dentro, primeiro, a gente pode colocar um atrativo alimentar. Esses atrativos são facilmente encontrados no mercado. Por exemplo, como a proteína hidrolisada. Eles são vendidos em frascos como esse aqui, de meio litro, até mais frascos maiores, de até 5, 10 litros. Então nós colocamos esse líquido aqui dentro, ou nós podemos utilizar suco de fruta, sendo que o suco de fruta ele demanda menos tempo para troca, enquanto aquele ali demora mais tempo. Colocamos aqui dentro, monto a armadilha, vocês estão vendo que ela tem um encaixe aqui perfeito, tá? E depois eu vou pendurar nas árvores e vou distribuir essas armadilhas de acordo com o que eu quero fazer. Se eu quero fazer controle, vou colocar maior número de armadilhas. Se eu quero fazer apenas uma coleta para saber o tipo de mosca das frutas que está aparecendo e os outros insetos que estão acometendo a minha lavoura, eu vou colocar um menor número de armadilhas por hectare, e isso já tem na literatura e nos materiais que eu postei para vocês. Correto? Então essa é a armadilha McPhail. Outra armadilha muito utilizada e agora mais difundida são as armadilhas adesivas.
As armadilhas adesivas são encontradas em vários modelos e algumas empresas no mercado brasileiro já têm ela à pronta entrega e fácil. Então aqui nós estamos vendo um modelo que é bastante encontrado, facilmente encontrado. Nós vamos encontrar ela nessas duas cores, amarela e azul, que são as cores mais atrativas para insetos. Então, no amarelo nós vamos encontrar, ou vamos conseguir coletar bastante inseto, principalmente sugadores, hemípteros. Então, no amarelo nós vamos conseguir fazer uma coleta ou um controle muito grande de moscas brancas, pulgões, além de pequenas mariposas. E na azul, a gente utiliza muito ela para coleta de trips, porque o inseto trips é muito atraído por essa armadilha azul. Então, culturas como cebola e outras hortaliças, onde é muito utilizado, onde tem insetos muito pequenos e que são problema, nós normalmente utilizamos dessas duas cores, amarelo e azul, porque nós temos vários insetos, por exemplo, até que são vetores de doenças, vetores de viroses. Então nós podemos utilizar essa armadilha para verificar a entrada de um vetor na lavoura. Então nós vamos ver quando a mosca branca, quando o trips, quando o pulgão está entrando na lavoura, a gente pode utilizar uma maneira simples. E hoje já são vendidas inclusive essas armadilhas para você fazer. Não precisa você fazer desse tamanho, né? Não precisa ser desse tamanho, você pode fazer maiores, utilizando, por exemplo, rolos, né, de plástico que são encontrados, vendidos por essas empresas, para nós comprarmos a cola, inclusive, a cola entomológica, e utilizar. Por que a cola entomológica? Porque, especificamente, ela gruda, como vocês podem ver aqui, ó, tá? E ela não seca com facilidade, então ela pode ficar no tempo, no sol, na chuva, né? E isso vai demorar um pouco mais de tempo lá em funcionamento, por isso que nós recomendamos. Normalmente a gente utiliza um arame desse tipo, que já vem junto, e a gente consegue então pendurar essa armadilha pelo furo que ela tem aqui, ó. Tá? Então ela vem aqui, eu estou pegando várias delas, né? E eu penduro na minha cultura, na altura que eu achar melhor. Isso é muito utilizado nas hortaliças, por exemplo. A armadilha que eu vou mostrar agora é uma armadilha das mais utilizadas na agricultura. Por quê? Depois do avanço do bicudo do algodoeiro, né, e do problema causado por essa praga em diversas lavouras pelo país, e o domínio inclusive dessa praga nas lavouras, causando grandes estragos, grandes problemas e prejuízos enormes, diversas tecnologias foram testadas. E aí vocês veem como que a ciência pode nos ajudar grandemente nesse caso. Por quê? Porque o estudo que já vinha sendo feito, né, com armadilhas e com feromônios, talvez o estudo que tenha tido maior utilização até hoje tenha sido esse do bicudo do algodoeiro. Então essa armadilha é vendida por diversas empresas e ela é vendida justamente para o controle, mas prioritariamente para observação da entrada do bicudo do algodoeiro na lavoura. Então, antônimos grandes, eu vou mostrar para vocês na aula prática de algodão, né? E eu vou mostrar para vocês como é que é feita o monitoramento e a observação de entrada desse inseto na lavoura. Aqui nós estamos vendo a Acon Trap, né? Assim ela foi batizada fora do Brasil. Nós costumamos chamar aqui simplesmente de armadilha para bicudo. E ela é toda montada, né, de uma maneira simples, que nós podemos pegar nessa parte aqui e colocar o feromônio. Então nós prendemos isso aqui na armadilha, tá? Tem um ponto aqui específico. E essa parte de baixo também é montada, aqui, dessa maneira. Então eu coloco, armo essa armadilha certinho aqui. Então, se vocês quiserem olhar aqui dentro, ó, o encaixe, eu rodei, ela já encaixou. E ali a gente tem um espaço para encaixe de uma madeira ou uma haste de ferro. Nós vamos encaixar e colocar essa armadilha no chão, na haste que nós fixamos no solo. O bicudo que entra na lavoura vai subir por essa haste, atraído pelo feromônio sexual, e vai ficar preso na armadilha, passando por esses furos aqui.
Então, uma vez que eu prendi aqui, eu começo a observar na armadilha quantos bicudos eu estou prendendo por semana. Além das armadilhas comentadas, né, que são armadilhas muito utilizadas na agricultura, nós temos também atualmente armadilhas que são utilizadas na área agropecuária, na área de pecuária principalmente. Um grande problema que vocês já devem ter ouvido falar é relacionado às moscas que aparecem nos estábulos. E essas moscas de estábulos, elas causam grandes prejuízos, né, para os pecuaristas. Se for, por exemplo, gado de leite, reduz demais a produção de leite das vacas. E se for produção animal para corte, também estressa os animais, dificultando o ganho de peso, a engorda, né, e tudo mais. Então foi desenvolvida, uma empresa desenvolveu uma armadilha, simples até, porém ela vem já pronta, nós compramos ela com essa formatação, essa aqui é a EcoTrap. Então como que nós vamos fazer com essa armadilha? Primeiramente nós vamos, junto com a armadilha, vem o atrativo, esse atrativo alimentar é colocado em água morna, então a gente utiliza 1 litro de água morna para um blister desse, né, para um saquinho desse aqui, e em 3 a 4 dias ela vai ficar pronta, a fermentação vai estar pronta para você utilizar. E aí nós colocamos no campo e ela pode funcionar por até 8 semanas. Como que isso é feito? Então nós tiramos essa tampa, ela é facilmente removível, ó. Tiramos essa tampa, colocamos o líquido aqui, que nós preparamos. Aí essa quantidade aqui dá para mais de uma armadilha, né? São várias armadilhas que nós vamos fazer, porque nós não vamos encher esse plástico, nós vamos colocar até a metade, por exemplo. Vamos pendurar em locais específicos, tá? Ele vai estar cheio com esse produto, então colocamos o produto aqui e o atrativo alimentar faz o resto. Então a mosca vai ser atraída, vai entrar aqui, certo? Pelos espaços que tem, e nós vamos conseguir prendê-las ali dentro. Aqui é uma foto de uma armadilha dessas, como ela fica quando se enche de moscas, só para vocês terem uma ideia. Finalizando então, pessoal, nós falamos bastante de feromônio, e vocês devem estar se perguntando, mas eu encontro esses feromônios no mercado? Então aqui eu tenho alguns exemplos de feromônios para vocês terem uma noção da quantidade enorme de feromônios que nós já temos no mercado brasileiro, que podem ser encontrados com facilidade. Diversas empresas, tá, já fazem a comercialização desses produtos, então aqui vocês estão vendo diversos feromônios para diversos insetos de lavouras diferentes. Certo? Então aqui, ó, alguns exemplos de feromônios para insetos de diversas lavouras comuns aqui no Brasil, como por exemplo o Biohelicoverpa, que é um feromônio específico para Helicoverpa, o Biospodoptera, que é específico para Spodoptera, Pseudoplusia, que é específico no caso para Crisodeixes. Aqui eu tenho uma caixa um pouco mais antiga, né? Mas a Pseudoplusia mudou de nome e o específico agora é a Crisodeixes. Além de um muito utilizado, que vocês vão com certeza ouvir falar numa das palestras que nós vamos ter, que é o feromônio específico para Tuta absoluta. Então vocês viram aí, o mercado já tem bastante tipo de feromônio e nós podemos com certeza aplicar o controle comportamental com muito mais segurança e aí assim melhorar o manejo integrado de pragas nas lavouras. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e até a nossa próxima aula da entomologia aplicada do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberaba.